O clássico Fla-Flu e a importância da partida atmosfera no Maracanã na última quarta-feira, 19 de novembro, estava simplesmente eletrizante. Com mais de 69 mil torcedores vibrando nas arquibancadas, a energia era palpável, uma verdadeira festa tricolor. O Fluminense enfrentou seu maior rival, o Flamengo, em um Fla-Flu que prometia emoções fortes e, felizmente para a torcida, entregou muito mais do que isso. O clássico, que é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, trouxe à tona toda a paixão e a história que envolvem esses dois gigantes. Logo no início da partida, a esperança tomou conta das arquibancadas quando Lúcio Acosta, com um golaço, abriu o placar e fez o coração da torcida acelerar. O Maracanã explodiu em alegria, e cada canto do estádio parecia ecoar os gritos de "é campeão", um clamor que reverberava dentro de cada tricolor presente. Aquela era uma noite mágica, onde cada torcedor se sentia parte de algo maior, de uma história que se escreve a cada Fla-Flu. Essa vitória, que culminou no placar de 2-1, não era apenas mais um jogo. Era um divisor de águas para o Fluminense em sua caminhada no Campeonato Brasileiro, especialmente em um momento crítico da competição. Com os pontos conquistados, o tricolor chegou a 54 pontos, assumindo temporariamente a sexta colocação da tabela. Essa posição não é apenas simbólica, é crucial, pois aproxima o clube da sonhada vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. A história do Fluminense sempre esteve entrelaçada com a Libertadores, e este jogo poderia ser a chave para uma nova era de conquistas. A partida foi repleta de tensão, drama e, é claro, muita emoção. Kevin Serna ampliou o placar em um momento em que a equipe parecia dominar o jogo, aproveitando uma falha do goleiro Rossi, que, até então, tinha sido um dos destaques do Flamengo. A comemoração dessa segunda rede foi uma explosão de alegria, e a torcida, em uníssono, sentiu que estava mais próxima de realizar um sonho. Todos se lembravam dos momentos difíceis que o clube havia enfrentado nas últimas temporadas, e essa vitória ressoava como um grito de resistência e determinação. O retorno de Paulo Henrique Ganso, após um afastamento de mais de 2 meses devido a uma lesão na panturrilha, foi outro ponto alto da noite. Ganso sempre foi uma peça fundamental, um maestro que pode mudar o destino de um jogo em um toque. Sua presença no banco de reservas trouxe esperança e expectativa, não só para a torcida, mas para todo o elenco. O técnico Luiz Ubeldia, que tem mostrado uma capacidade impressionante de motivar e fazer ajustes táticos, agora contava com mais uma arma para enfrentar os desafios que viriam pela frente. E, falando em desafios, o Fluminense se prepara para uma sequência dura nas próximas partidas. Com o Palmeiras fora de casa no dia 22 de novembro, seguido de um jogo no Maracanã contra o São Paulo em 27 de novembro e, por fim, enfrentando o Grêmio fora no dia 3 de dezembro. Os próximos encontros podem definir a trajetória do clube neste campeonato brasileiro. Cada jogo será uma verdadeira batalha, e a torcida sabe que o apoio será essencial. Neste contexto, a vitória no Fla-Flu foi muito mais do que 3 pontos, foi um combustível para a confiança do time e da torcida. Assim, a pergunta que fica é: o Fluminense conseguirá manter esse ímpeto e se consolidar entre os primeiros do campeonato? O que você, torcedor, espera das próximas rodadas? Deixe seu comentário e compartilhe suas expectativas. Análise tática. Como o Fluminense dominou o jogo e o papel de Zubeldia após uma vitória emocionante, é hora de mergulhar na análise tática que fez do Fluminense um gigante em campo. O que tornou o time tão superior no Fla-Flu? Desde o apito inicial, ficou claro que a equipe de Zubeldia estava em um dia inspirado. O técnico argentino, conhecido por sua capacidade de leitura de jogo e ajustes sutis, implementou um esquema que maximizou as qualidades individuais de seus jogadores e, ao mesmo tempo, neutralizou as forças do Flamengo. Essa estratégia foi fundamental para a vitória, mostrando que o planejamento tático é tão importante quanto a execução em campo. A formação utilizada foi bastante audaciosa, com um meio de campo que se movimentava e criava espaço, permitindo a Lúcio Acosta e Kevin Serna explorarem as laterais e invadirem a área. A pressão alta exercida pelo tricolor dificultou a saída de bola do Flamengo, que, desde o início, sentiu a falta de espaço e tempo para executar suas jogadas. As transições rápidas do Fluminense foram um show à parte, e a maneira como o time se posicionou defensivamente fez com que a equipe rival se tornasse previsível e vulnerável.
A capacidade do Fluminense em dominar a posse de bola foi crucial para a construção do jogo. O tricolor foi paciente, tocando a bola com precisão, e foi assim que o primeiro gol surgiu. O trabalho coletivo e a movimentação sem a bola foram fundamentais para que a Costa conseguisse espaço e, com um toque de classe, balançasse as redes. Essa jogada não só reforçou a confiança do time, mas também mostrou o quanto a estratégia de Zubeldia estava funcionando perfeitamente. Outro ponto a ser destacado foi a atuação de Serna, que, após o segundo gol, se tornou o grande nome da partida. Ele não apenas soube aproveitar a falha do goleiro adversário, mas também se posicionou de forma inteligente, sempre buscando a melhor opção para criar oportunidades. A movimentação constante e a vontade de se apresentar como opção de passe foram essenciais para que o Fluminense mantivesse a pressão sobre o Flamengo. O jogo também revelou a importância do sistema defensivo tricolor, que, apesar de algumas falhas, conseguiu se manter firme em momentos críticos. A zaga, liderada por jogadores experientes, teve um desempenho sólido, evitando que o Flamengo se aproveitasse de qualquer descuido. Quando o Flamengo conseguiu marcar um gol, através de um pênalti, a defesa do Fluminense soube se reerguer rapidamente, mantendo a compostura e garantindo que o rival não tivesse mais chances claras de empatar. Luiz Zubeldia, com sua visão de jogo e habilidade para motivar seus atletas, fez valer a sua estratégia. Ele não apenas planejou as jogadas, mas também soube adaptar-se às necessidades do jogo, fazendo substituições que mantinham a intensidade e o ritmo. O retorno de Ganso também é um aspecto a ser considerado. Sua presença em campo, ainda que breve, trouxe qualidade e visão, e isso foi sentido por todos. A pergunta que fica, então, é: será que Zubeldia conseguirá manter esta mesma intensidade e estratégia nas próximas partidas? Como ele planejará enfrentar adversários que, sem dúvida, aprenderão com o que viram neste Fla-Flu? O que você, torcedor, acha que precisa ser ajustado para que o Fluminense continue nessa ascensão? Deixe sua opinião nos comentários. Impacto na classificação, a proximidade da Libertadores e o futuro do tricolor. Vamos falar agora sobre o impacto dessa vitória no campeonato e o que ela significa para o futuro do Fluminense. Ao derrotar o Flamengo, o tricolor não apenas conquistou 3 pontos valiosos, mas também sinalizou para o resto da liga que estão prontos para brigar por uma vaga na Libertadores. Com 54 pontos, o Fluminense se posiciona na 6ª colocação, um lugar que pode ser o início de uma jornada emocionante na busca por um dos 4 primeiros lugares. Moral em alta proximidade com a zona de classificação para a Libertadores não é apenas uma questão de números, é uma questão de moral, de empolgação, de um time que acredita em si mesmo. Cada ponto conquistado agora é um passo em direção ao sonho de retornar ao torneio continental, onde o Fluminense já teve momentos gloriosos. A torcida, sempre apaixonada e exigente, começa a sonhar mais alto e acreditar que essa pode ser a temporada de retorno ao cenário internacional. Desafios à vista. As próximas rodadas, no entanto, são fundamentais. Enfrentar o Palmeiras fora de casa será um desafio e tanto. O Verdão é conhecido por sua força em casa e, em um campeonato tão equilibrado, cada ponto é uma guerra. A forma como o Fluminense se comportar nesse tipo de jogo será essencial para medir a força do time. Se conseguir trazer um resultado positivo, isso não só aumentará os pontos, mas também a confiança do grupo. Depois, a partida contra o São Paulo no Maracanã promete ser outro teste para a equipe. Jogar em casa deve ser uma vantagem, mas a pressão também aumenta. A torcida estará lá, e a expectativa é que o time mantenha o mesmo nível de entrega e qualidade demonstrados no Fla-Flu. Se o tricolor conseguir manter a boa fase, a chance de se consolidar entre os primeiros aumenta significativamente. Confronto decisivo com o Grêmio. Além disso, o próximo confronto contra o Grêmio, também fora de casa, poderá ser decisivo. O Grêmio sempre foi um adversário tradicional e difícil, e enfrentá-los em seus domínios requer um nível elevado de concentração e desempenho. Cada jogo é uma oportunidade de mostrar que o Fluminense está preparado para coisas grandes e que não tem medo de desafios. Reflexões e expectativas. Mas e se a vitória sobre o Flamengo foi apenas um estalo inicial? O que acontecerá se a equipe não conseguir manter o mesmo nível de jogo nas próximas rodadas? Essas perguntas são essenciais, e com certeza a torcida tem seus medos e ansiedades.
A emoção do futebol passa por altos e baixos, e apenas o tempo dirá se o Fluminense está realmente pronto para a luta pela Libertadores. Como você vê essa trajetória do Fluminense até aqui? Quais são suas expectativas para os próximos jogos? Vamos aquecer essa discussão nos comentários. Reação da torcida, emoções e expectativas após a vitória. Após a emocionante vitória contra o Flamengo, a torcida tricolor transformou-se em uma verdadeira explosão de emoções. A euforia tomou conta das redes sociais, dos grupos de WhatsApp e, claro, das arquibancadas. Cada torcedor, com os olhos brilhando, compartilhava a sua alegria, e o sentimento era de que o Fluminense não apenas havia vencido um clássico, mas sim conquistado um pedaço de esperança e um futuro promissor. Os gritos de "é campeão" ecoavam não só na vitória, mas na forma como o time se comportou em campo. A torcida se sentiu representada, viu seus guerreiros lutando e se dedicando com cada gota de suor. O espírito combativo do tricolor foi contagiante. Torcedores acompanhavam cada jogada, cada ataque e cada defesa como se fossem eles próprios em campo. O amor pelo clube transcendeu a simples vitória, era uma celebração de identidade, de pertencimento, que ressoava em cada canto do Maracanã. E por falar em identidade, não podemos deixar de mencionar a importância do retorno de Paulo Henrique Ganso. Para muitos, ele é mais do que um jogador, é um símbolo do Fluminense. Sua volta ao time trouxe uma onda de esperança entre os torcedores, que o veem como uma peça-chave para o sucesso da equipe. A expectativa agora é que, com Ganso em campo, o Fluminense consiga criar ainda mais oportunidades e jogadas envolventes. As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio e expectativa em torno de sua reintegração ao time, mostrando quanto a torcida acredita no potencial dele para transformar os jogos. A vitória no Fla-Flu também trouxe à tona discussões sobre o futuro do clube. Muitos torcedores começaram a sonhar alto, imaginando a possibilidade de uma nova era de conquistas. Mencionar a Libertadores não é apenas falar sobre uma competição, é tocar na alma tricolor, é relembrar momentos de glórias passadas, é acreditar que a história do Fluminense pode ser reescrita. Um time forte, jogando em casa, com o apoio incondicional de sua torcida, pode acreditar em qualquer coisa. No entanto, a torcida também é cautelosa. Há um reconhecimento do quanto o campeonato é longo e difícil, e a pressão sobre os jogadores é palpável. A ansiedade em relação aos próximos jogos é uma realidade, pois a torcida sabe que a consistência será fundamental. Os altos e baixos do futebol são imprevisíveis, e cada derrota pode ser um golpe duro. Como manter a cabeça erguida após um tropeço? Como garantir que o time não perca confiança? Esses são aspectos que a torcida também considera. O que fica claro é que o Fluminense tem uma torcida apaixonada, que vibra cada vitória e sente cada derrota. O amor pelo clube é incondicional, e a expectativa é de que os próximos jogos tragam mais alegrias. Mas, como todo grande clássico, o futebol é uma caixinha de surpresas. O que você, torcedor, acha que será o fator crucial para que o Fluminense mantenha essa intensidade nas próximas partidas? E mais, como você acredita que a força da torcida pode influenciar o desempenho do time em busca de suas metas? A sua opinião é fundamental para essa discussão. Bastidores e perspectivas. O que vem pela frente para o Fluminense agora? Vamos olhar para os bastidores do Fluminense e o que o futuro pode reservar. Nos corredores do clube, o clima é de otimismo, mas também de muito trabalho. Após a vitória sobre o Flamengo, os dirigentes, comissão técnica e jogadores entendem que a jornada está apenas começando. As conversas sobre a revitalização do Estádio das Laranjeiras, que foram apresentadas na Câmara Municipal do Rio, são um sinal claro de que o Fluminense está pensando grande e se preparando para um futuro promissor. Com o investimento previsto entre R$ 250 e 300 milhões de reais, a ideia é não apenas melhorar a infraestrutura, mas também criar um ambiente que atraia mais torcedores e torne o clube mais forte. Além disso, a situação dos jogadores também exige atenção. Germán Cano, artilheiro e um dos grandes nomes do elenco, continua fora devido a uma lesão e não deve voltar até o final do ano. Sua ausência é sentida em campo, e a torcida anseia por sua recuperação, pois Cano é uma peça fundamental para a equipe. As especulações sobre a saída de Thiago Silva ao final de 2025 também são um ponto de atenção.
Para um time que sonha com a Libertadores, manter os melhores jogadores é essencial para garantir que a equipe continue competitiva. Por outro lado, a saída potencial do lateral Gabriel Fuentes, que manifestou interesse em deixar o clube, é uma bomba que pode ter repercussões significativas. A janela de transferências é uma época delicada, e o Fluminense precisa estar atento para não perder talentos que podem ser cruciais para a busca por vitórias. Esses bastidores são frequentemente acompanhados com tensão por parte da torcida, que sabe que as decisões tomadas agora podem afetar diretamente o desempenho em campo. Enquanto isso, a equipe de vôlei feminino brilha na Superliga, com uma sequência de 4 vitórias consecutivas, e o time de basquete se classificou para a final da Taça Guanabara. Esses sucessos em outras modalidades mostram que o Fluminense é um clube em crescimento, não só no futebol, mas também em outras áreas. Isso gera um sentimento de unidade e orgulho entre os torcedores, que veem o clube se destacando em várias frentes. Assim, a pergunta que fica é: como o Fluminense lidará com as pressões dos próximos jogos e com as questões nos bastidores? O time conseguirá manter o foco e a determinação necessários para garantir uma vaga na Libertadores? A torcida está ansiosa, e a emoção está no ar. Deixe sua opinião, suas expectativas e o que você espera do futuro tricolor. Estamos juntos nessa jornada.